Vou falar primeiro sobre MOG, MOGAD. Então, é o seguinte, o que é MOG, o que é MOGAD, o que é anti-MOG? MOG, M-O-G, ou MOGAD, M-O-G-A-D. MOG ou MOGAD é uma doença. Assim como diabetes é uma doença, assim como câncer é uma doença, assim como esclerose é uma doença, MOGAD é uma doença. Então é mais uma doença. MOG ou MOGAD é uma doença. Uma doença que parece muito com a esclerose. É como se fosse uma irmã da esclerose, uma prima da esclerose. Parece muito. Por que parece? Porque ela cria manchas brancas na cabeça, ela causa neurite óptica nos nervos dos olhos, ela cria manchas brancas na medula e ela causa surtos que vão e vêm. Então, é praticamente igual a uma esclerose múltipla. MOG ou MOGAD é uma outra doença desmielinizante que se parece muito com a esclerose múltipla. Causa sintomas parecidos, causa manchas parecidas, mas tem algumas diferenças. As manchas têm algumas diferencinhas, não são idênticas à esclerose. Geralmente na cabeça são manchas maiores, geralmente na neurite tem uma neurite um pouco diferente, geralmente na medula faz uma mancha um pouco diferente. Mas alguns casos pode confundir e o médico pode ter dúvida entre MOG e entre esclerose múltipla. Inclusive, se tiver alguém que tem MOG positivo, depois me manda uma mensagem no Instagram, que aqui em Curitiba eu tenho recrutamento de estudo. Estamos querendo estudar pacientes MOG e dar todo o tratamento de graça para quem tem MOG positivo. Então, MOG é uma doença diferente da esclerose, mas é parecida. Causa manchas brancas na ressonância na cabeça, no nervo óptico, na medula. E também causa surtos de doenças neurológicas, causa surtos de sintomas e sequelas neurológicos. Então, o MOG pode causar um surto de neurite e embaçar a visão igual a esclerose faz. O MOG pode causar uma mancha na cabeça e comprometer a sua perna esquerda, igual a esclerose faz. O MOG pode fazer uma mancha na medula e comprometer a sua bexiga, igual a esclerose faz. Então é uma doença muito parecida com a esclerose. Mas, como eu falei, as manchinhas costumam ser um pouco diferentes. E a principal diferença entre esclerose e MOG é que o MOG tem esse exame de sangue positivo, que é um anticorpo. Chama anticorpo anti-MOG. Os pacientes que têm a doença MOGAD, a doença MOG, têm esse anticorpo positivo. Vocês sabem que na esclerose não tem nenhum exame de sangue que dá anticorpo positivo, para confirmar que é esclerose mesmo. O MOG tem. Então o MOG tem um exame de sangue, que é um anticorpo, que chama anticorpo anti-MOG. Que se der positivo, a sua doença é o MOG, acabou. Problemas. O SUS é difícil que faça, o convênio não quer pagar também porque não está no rol. Então, às vezes, é um exame pouco acessível. Então, pacientes que têm suspeita de MOG, muitas vezes têm que pagar o exame. Porque o convênio não quer pagar, porque o SUS não quer fazer. Então, MOG é essa doença. Uma doença muito parecida com a esclerose. Causa manchinhas na ressonância, causa sintomas, mas tem o anticorpo anti-MOG positivo no sangue. O tratamento do MOG, dos surtos, é igual à esclerose. Pulsoterapia no surto, corticoide oral, plasmaférese, imunoglobulina, é igual. Tratamento de surtos da esclerose é igual o tratamento de surtos do MOG. Pois é, eu não trouxe água hoje. A gente já está acabando já a live e eu vou tomar água. Mas o que é diferente do MOG são os remédios preventivos. Então a gente não sabe, a medicina não tem certeza ainda qual é o melhor remédio preventivo para MOG. E não são os mesmos remédios da esclerose. Não é o Copaxone, não é os interferons, não é o terifonomido, o tequifidera, o fingolimod, o natalizumab, não são esses remédios. A medicina ainda não sabe qual é o melhor remédio para o MOG. A gente acha que pode ser azatioprina, micofenolato,
rituximab, imunoglobulina, tocilizumab, satralizumab. Então, a medicina não sabe ainda. Por isso que existem estudos em andamento para descobrir quais são os melhores remédios para o MOG. Os sintomas do MOG são os mesmos da esclerose, são os surtos. Onde a mancha acontecer, vai dar um surto e vai prejudicar aquela região. Então, este é a doença do MOG, a doença anti-MOG, a doença MOGAD, uma doença muito parecida com a esclerose múltipla. Causa manchinhas na ressonância da cabeça, da medula, causa sintomas neurológicos, causa surtos neurológicos, mas tem o anticorpo MOG, anti-MOG positivo. E um fio de esperança. Não, MOG geralmente dá bandas negativas. Geralmente o MOG dá bandas negativas. E um fio de esperança. Mais ou menos metade dos pacientes MOG, mais ou menos metade de quem é MOG, só vai ter um surto na vida. Então, mais ou menos metade de quem é MOG só vai ter um surto na vida. Não vai ter o segundo, não vai ter o terceiro, não vai ter mais nenhum surto na vida. Então, muitos médicos, diante de um paciente MOG, no primeiro surto, às vezes não trata depois do primeiro surto. A gente, poxa, paciente, se metade dos pacientes nunca mais na vida vai ter o segundo surto, será que a gente tem que tratar todo mundo depois do primeiro surto? Ou será que a gente trata apenas aqueles que tiveram 2 surtos? São respostas que a medicina não tem ainda. Eu não sei o que eu faria, o que o Matheus faria se fosse comigo. Se eu, Matheus, tivesse um surto hoje de MOG. Se eu ia iniciar um remédio ou se eu ia arriscar esse 50% de talvez ter sido o primeiro e único surto da vida. Existem alguns parâmetros que fazem a gente tratar ou não tratar. Se o primeiro surto foi muito grave, se os anticorpos estão muito altos os níveis do sangue, daí talvez é melhor tratar depois do primeiro surto. Mas são respostas que a medicina não tem ainda. E este é o MOG. Este é o MOG, este é o MOGAD, a síndrome anti-MOG, a doença anti-MOG. Tem vários nomes. Ainda é uma doença que está se descobrindo quais são os melhores remédios, os melhores tratamentos e tudo isso. E é isso. Esse é o MOG, esse é o MOGAD. Muita gente pediu para fazer uma live sobre MOG, sobre MOGAD. E é isso que eu tenho para falar sobre MOG e MOGAD. E, de novo, se vocês têm MOG ou MOGAD, alguém aqui da live tem o anticorpo positivo, ou se você conhece alguém que tem o anticorpo positivo, aqui em Curitiba estou recrutando pacientes que tenham MOG ou MOGAD para um estudo clínico 100% gratuito. Ganha transporte, ganha remédio, ganha consulta, ganha exames, não gasta um único centavo para ajudar a medicina a entender melhor o MOG. Vai ganhar remédio de alta eficácia para MOG, remédios novos, modernos e tudo mais, consulta, exames e tudo. Mas tem que ter MOG positivo. Se tiver o anticorpo do MOG positivo, é só me mandar uma mensagenzinha no Instagram depois que eu articulo para ver se você é um candidato, para ver se dá certo de você se tratar aqui com a gente.